Seguidamente, a mídia e as redes sociais voltam à carga com o tema da preventiva. Vamos esclarecer aqui, mais uma vez, o que significa a preventiva. A preventiva, onticamente, ela é uma pena antecipada. Ela inverte, subverte e perverte a ordem natural das coisas e a marcha processual, porque ela inicia pelo fim, ou seja, a pessoa cumpre pena de maneira antecipada antes de apurar-se, antes de processar-se e antes de julgar-se, ou seja, ela cumpre antecipadamente uma pena na dúvida. Que dúvida? Uma dúvida que de antemão a própria Constituição Federal afasta, ao presumir sempre a inocência da pessoa. Então, a preventiva, ela se revela onticamente uma pena antecipada expressamente proibida pelo artigo 313, caput e parágrafo 2º do Código de Processo Penal. E mais um detalhe interessantíssimo, essencialíssimo. Sob os ângulos da criminologia e da sociologia criminal, especialmente a sociologia criminal estadunidense, do final da década de 60, início da década de 70, onde se começou realmente a estudar a fundo o poder punitivo formal estatal, a partir notadamente de Robert Merton, o 47º presidente da Academia Americana de Sociologia, tem-se que a lei, toda a lei, ela revela duas funções, duas características. A primeira delas é a função manifesta, também conhecida como declarada. E a segunda é a função latente, também conhecida como função real. E a preventiva pode tranquilamente amoldar-se a essa doutrina norte-americana. Por quê? Porque, sob o ângulo legal e eufemisticamente, aqui para usar uma palavra mais acadêmica, mais polida e educada, ela hipoteticamente, supostamente, teria, mas nunca teve, cunho cautelar. Seria, no campo instrumental, uma medida cautelar. Acontece que a medida cautelar exige obrigatoriamente uma contracautela. O que significa isso? Sempre quando uma medida cautelar for revogada, tem de haver um respaldo, uma contracautela para que se possa retornar ao estado anterior. Assim, por exemplo, no campo do processo civil, sempre e quando, por exemplo, uma tutela provisória de urgência de natureza cautelar for revogada, tem de haver campo propício
a reparação, a restituição, a volta, portanto, ao estado anterior. Daí a necessidade da contracautela. E aqui vem a pergunta. No caso do processo penal, como exerceria essa contracautela para restituir à pessoa o tempo em que ela ficou presa preventivamente? Portanto, insisto, de acordo com a criminologia e a sociologia criminal, ciências zetéticas, a preventiva nada tem de cautelar. Nada. Absolutamente nada. Ela antecipa a pena. O que eu quero dizer aqui, e que fique bem claro isso, em alguns casos, a preventiva tem de ser decretada, mas nunca, todavia, cair na vala comum, como acontece atualmente. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos revela de maneira claríssima, e ele incide no sistema do ordenamento jurídico por força do artigo 5º, caput, parágrafos 1º a 3º da Constituição Federal. Esse Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a que eu me referi agora, no seu artigo 9, item número 3, ele diz o seguinte, de maneira clara: a prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral. Lembrando sempre, a natureza de pena antecipada da preventiva. Portanto, repito, a preventiva, onticamente, ela se constitui em uma pena antecipada. Existe um autor norte-americano que, ao tratar da preventiva, ele revela que a pessoa que cumpre a preventiva deveria hospedar-se num hotel 5 estrelas. Eu nem chegaria tanto. Nos meus livros e em alguns artigos publicados em jornais, eu tenho defendido a tese, a partir das regras de Mandela, de que a preventiva deveria, sempre quando corretamente decretada, ser cumprida em algo parecido com um hotel de 1 estrela. E nunca num local, como acontece atualmente, super lotado, super povoado, às vezes onde cabe uma pessoa, existem 4, 5. Nesse sentido, portanto, tem de ficar bem claro a natureza jurídica da preventiva. Lembrando sempre, a função manifesta da lei, a função declarada da lei, a função real da lei e a função latente da lei. No campo da preventiva, retomando,
A hipotética e nunca existente cautelaridade mostra a função. Aqui o sociólogo Robert Merton intitulava como manifesta ou declarada, e onticamente nos campos da criminologia e da sociologia criminal tem-se a característica ou a função, se preferir, latente ou real, que é aqui pode ser observada sociologicamente, onticamente, no mundo da vida. Então, com esses esclarecimentos, que fique bem clara a natureza de pena antecipada da preventiva. E mais, se alguém tiver alguma dúvida, basta ler o artigo 42 do Código Penal, o artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal e o artigo 66, inciso 3º, letra C, da Lei de Execução Penal, no que determinam esses preceitos que o período de pena antecipada cumprido a título de preventiva tenham obrigatoriamente de ser descontados. Repito, descontados no caso de futura e eventual condenação penal.